Olá, meu aluno. Mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui gravando essa videoaula para você aí. Espero que você tenha assistido a nossa aula de apresentação do plano de ensino, tá? E o conceito lá da nossa matéria de Sociologia. Pessoal, essa aula nós iremos tratar sobre a origem da Sociologia. Naqueles que estão assistindo pela primeira vez, caso não assistiu o primeiro vídeo, eu me chamo o professor Danilo Erins, estarei aqui responsável por lecionar para vocês essa matéria da Sociologia das Organizações, ok? Vamos lá então. O contexto do surgimento da Sociologia. Pessoal, a Revolução Francesa em 1799, 1789, perdão, aí foi passando pelas revoluções industriais de 1750 e 1850, o surgimento da sociedade burguesa, o século XIX, a classe trabalhadora versus a classe burguesa. Também nós temos lá o avanço da ciência da natureza e a ruptura das explicações religiosas para o fenômeno natural e social que é discutido até hoje. Temos também o pensamento iluminista do século XVIII, a crença no progresso por meio da ciência e da industrialização. O mundo, né? O mundo em si evolui constantemente e assim sucessivamente, e é a questão, o contexto aqui histórico do surgimento da sociologia. Eu coloquei para vocês na aula do dia 6 do 8 um PDF com a história do saber. Lá você vai ter todo o contexto histórico para você ler, raciocinar e tirar ali uma bagagem. Ou seja, essa aqui é a nossa videoaula para você que não pode assistir a questão das webconferências, para você ter aí o embasamento para que você possa fazer o estudo do PDF, ok? Simbora! Nós temos aqui os precursores da sociologia, né? Nós temos os precursores, ou seja, os pais da sociologia, Saint-Simon, de 1765 a 1825. Nós temos aqui a questão das épocas críticas de estabilidade versus as épocas orgânicas, ou seja, a estabilidade. Nós temos a questão da valorização da ciência, os percussores, o que aqui? A valorização da ciência e da indústria como propulsora do progresso, a importância que foi a evolução industrial, a questão da evolução da ciência como propulsora do progresso. Nós temos aqui também para conduzir a sociedade, propõe-se o quê? Uma classe dirigente formada por cientista e industrialista, a questão da condução da sociedade, e assim nós explicamos lá também no PDF nosso que os precursores da sociologia foram esses momentos históricos aí que nós vivenciamos na nossa humanidade. Ok? Aí continua aqui, temos Augusto Comte, de 1798 a 1857, considerado o pai da sociologia. A sociedade orgânica, ou seja, a estabilidade, ela como organizar, ela proporcionou para nós como organizar uma nova sociedade sem rupturas, deixou essa indagação. A ordem e o progresso, ou seja, essa filosofia irá influenciar a República do Brasil, ou seja, influenciou a questão lá do slogan, lá da frase da bandeira nacional, ordem e progresso. É uma filosofia que influencia até os dias de hoje a República Federativa do Brasil. A valorizar a ciência e a industrialização, a questão evolucionista, propõe o que? Três estágios: teleológico, a metafísica e a positivista. E nós vamos estudar isso aí. Vamos estudar isso aí também através dos nossos PDF, dos PowerPoints. Ok? Aí nós temos aqui a tríade sociológica, que é Karl Marx, M. Durkheim e Max Weber. Né? Esses três pais da filosofia, homens de notório saber sociológico, né? Aqui a gente costuma dizer que é o tripé da sociologia. Karl Marx, eu vou trazer um pouco do histórico de Karl Marx. Nascido em 1818 a 1883, ele era um estudioso e crítico do sistema capitalista. Tem a questão das críticas, mas eu vou entrar no contexto aqui literário de Karl Marx. Nós temos as contradições da classe,
Ou seja, não há consenso entre trabalhadores, teve lá as contradições da classe, ele vivenciou isso, que não havia ali o consenso entre o trabalhador e a burguesia. A riqueza ali era gerada pelo trabalho, ou seja, era o trabalho, ele tinha essa filosofia que o trabalho que gera riqueza. E a questão da exploração da mão de obra também, que foi uma coisa bem discutida de uma forma massificante, porque ele viu que mais valia absoluta e mais valia relativa. Isso aí nós vamos entender também estudando um pouco a doutrina de Karl Marx, certo? Aí tem a questão de propor a superação do capitalismo via revolucionário, o socialismo e depois o comunismo, e os sujeitos históricos que mudaram a história, a questão Praxis, certo? Aí nós temos Emile Durkheim, nascido em 1858 a 1917. Ele é considerado o pai da sociologia acadêmica. Ou seja, é um dos doutrinadores, um dos estudiosos que eu me atrevo a estudar um pouco mais. É uma pessoa assim que cativa um pouco mais a ala sociologia acadêmica. Ele era estudioso das instituições, né? Sempre defendeu uma sociedade estável com mudanças gradativas, ou seja, as mudanças deveriam ser gradativas. A visão funcionalista da sociedade, ou seja, tinha coesão, a integração social sem o devido conflito. Tratava também muito sobre a solidariedade orgânica, a interdependência pela especialização do trabalho versus a sociedade mecânica, ou seja, a questão dos costumes. E tudo que abala a sociedade é causa o quê? De doença no tecido social e produz o estado de anomia. Isso aí nós vamos também. Aqui eu estou apresentando para vocês, pessoal. Pode ser a professora está passando de uma forma assim rápida. São peças basilares que nós iremos estudar no decorrer da nossa ementa. Legal? Simbora. Ainda falando sobre Emile Durkheim, ele enfatiza o que? Ele enfatizava que as instituições prevaleceriam sobre o indivíduo, ou seja, a instituição estava acima do indivíduo, né? A escola é a principal instituição, ele tinha essa ideia que tinha o objetivo de formar o adulto por meio de normas e valores, que é a questão das escolas, de formar ali o caráter do adulto através das normas, ou seja, através das leis e os valores adquiridos ali na escola, ou seja, e os fatos sociais era exterioridade, generalidade e coercitividade. Beleza, Max Weber, nascido também lá em 1864 a 1920, ele trazia ali a compreensão, né? Tinha a ideia da compreensão dos indivíduos, também a não sobreposição das instituições, pois são os indivíduos que dão o sentido a elas, né? O processo de denominação, ou seja, tradição carismática e tradição burocrática. O processo de racionalização levou o que? Um desencadeamento do mundo, as explicações religiosas e supersticiosas perderam espaço, na verdade, né? Aí o povo começou a ver a questão mais racional, não a questão só questão de ser supersticioso ou ser religioso. Aí eu entro um pouquinho aqui na sociologia no Brasil. Ela chegou aproximadamente em 1930, na Revolução ou golpe de 1930. Muitos têm essa nomenclatura, Revolução ou golpe, mas foi em 1930. Com o quê? O que ela ocasionou? Mudanças profundas na sociedade brasileira, né? Chegou aqui e mudou a questão do forma de pensar. Com a decadência da República Oligárquica, né? E foi caindo essa questão da oligarquia e chegando uma nova forma de república. A modernização do Estado com a era Vargas, aí é um contexto mais histórico. O Vargas, quando chegou, ele começou a modernizar o Estado em si. Aí nós trouxemos aqui alguns brasileiros, que é Gilberto Freire, com algumas obras de arte, Casagrande, Senzala. Ele tinha uma visão conservadora a conservadora de sociedade. Ele sempre defendeu a colonização dos portugueses e suaviza os conflitos.
A miscigenação foi positiva, uma sociedade única nos trópicos. Crê que a colonização brasileira gerou ali a democracia racial, ou seja, a harmonização das raças do Brasil, porque nós temos essa questão de miscigenação, tá, pessoal? São vários povos. Eu mesmo sou descendente de italiano, alemão, né? Alemão, Eringer. Ou seja, nós estamos aí a questão fruto da miscigenação. Sérgio Buarque, de Holanda, uma das obras raízes do Brasil. O nosso atraso é devido à colonização portuguesa, à herança da cultura, de costumes. As raízes ibéricas são diferentes e assim sucessivamente, que eu passei para vocês aqui, esses slides aqui que traz aqui um contexto histórico dos estudiosos aí da sociologia no Brasil. Beleza? Mas vamos lá. Pessoal, esse aqui é o complemento do slide 01 para que nós possamos saber aí que teve origem. Mas fica aquela questão da tarefa, do exercício 0, o número 1 que eu passei para vocês, a questão do que é sociologia, o conceito de sociologia, os maiores influenciadores dentro da sociologia. Aí fica aqui o PDF na aula do dia 6, que está disponibilizado, a História do Saber, para que você faça uma breve leitura, porque será dentro desse PDF que nós iremos começar a caminhar na nossa matéria. Beleza? No mais, eu agradeço aí você que está assistindo a nossa aula e aguardo o feedback no WhatsApp ou no e-mail. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.